Olha essa notícia aqui, direto de Picos, que ontem à tarde registrou uma forte chuva. A força da água chegou a formar uma correnteza em algumas ruas do centro da cidade e caiu até pedras de gelo, foi granizo em alguns bairros. A repórter Janaína Costa fala com a gente sobre esse caso. Boa tarde, Tiago Melo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Pois é, Tiago, os picoenses foram pegos de surpresa com esse temporal que começou na tarde de ontem, por volta das 5 horas da tarde. Muitos raios, muitos trovões, muitos ventos e até mesmo granizo. O granizo foi registrado em alguns bairros aqui de Picos, inclusive o fato chamou a atenção dos moradores. Muita gente fez foto, vídeos mostrando aí as pedras de gelo. Apesar do fato inusitado, felizmente não houve nenhum acidente, mas como sempre, muitas ruas ficam alagadas aqui em Picos. E Tiago, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje é que na tarde de hoje tenha chuva em algumas áreas isoladas aqui da cidade. Com as condições climáticas, a previsão é de que a temperatura mínima possa chegar a 22 graus e a máxima aí 34 graus. O clima por aqui está ótimo, muito vento e a gente espera, né, que chova mais tarde. Tiago, voltamos com você. Tá certo, muito obrigado. E vamos saber como é que está a previsão do tempo aqui para Teresina. Tempo parcialmente nublado, hoje de manhãzinha cedo, não choveu. Ontem foi um pé d'água aqui na cidade. Vamos saber como é que é a previsão, a reserva aí para os próximos dias. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago, a você e a todos. A Janaína falou, e tomara que chova, né? Tá todo mundo esperando chuva para sair desse calor. Ontem choveu bastante, hoje está meio assim o tempo, ninguém sabe se vai chover, se não vai. Mas a previsão aí na região sul do estado é que tenha chuva, né? Até porque eu estou aqui ao lado da meteorologista Sônia Feitosa para falar sobre o que aconteceu, né? No sul do estado, essa chuva de granizo. Era esperado mesmo que a chuva fosse tão forte naquela região? Boa tarde. Boa tarde. Chuva de granizo, diferente do que muita gente pensava anteriormente, não acontecia em lugares quentes. E ao contrário, granizo geralmente cai em regiões mais quentes. Ainda que seja uma região fria, o granizo acontece depois de geralmente uma tarde quente, cuja superfície do solo está bem aquecida e esse ar quente, como ele é menos denso, ele tem facilidade de subir e ao encontrar em altos níveis aquelas nuvens muito, muito frias mesmo, entra assim, forma o movimento dos ventos lá forte. Aquelas gotículas de gelo que eram bem pequenas, elas vão agregando volume à medida em que elas se movimentam, vão ganhando mais peso e aumentando de tamanho também. À medida que vão agregando mais massa de gelo, até elas se precipitarem pelo peso ou pela quantidade, elas se precipitam e caem ainda em forma de gelo. Então, mas geralmente depois de um dia quente. Então, não se descarta de jeito nenhum. Piauí sempre tem casos. Teresina, eu acho que quase todos os anos, ou quase todos, tem esse episódio de granizo e sempre é depois de um dia quente. E a população se surpreende, né? Porque geralmente, assim, no período chuvoso, a gente sabe que, por exemplo, 2 dias seguidos vai chover fortemente, mas na região sul do estado foi de repente. Como é que fica nas outras regiões? Por exemplo, aqui em Teresina ontem teve um temporal, aqui teve uma chuva muito forte e o dia todo ficou nublado. Hoje já está diferente. Qual a previsão para os próximos dias? A previsão para hoje, para esses próximos 3 dias, incluindo hoje, é de sim ocorrência de chuvas, porém chuvas não tão fortes. Pode ter sim, trovoadas, mas as chuvas, não há uma tendência de não ser chuva forte. Entretanto, a partir de sexta-feira, o que acontece é que as ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, ela se afastou, ela recuou, então essa quantidade de chuva foi reduzida. Mas existe ainda muita umidade na atmosfera, o que promove também as chuvas. E outras ACAS poderão se formar.
Temos também a zona de convergência intertropical, que já fica no norte, no hemisfério norte, mas está se aproximando aqui. No decorrer desse mês de janeiro, nós teremos boas chuvas e dessa vez, provavelmente provocada pela ocorrência de vórtices ciclônicos e também dessa ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, que é a maior produtora de chuvas na região norte. Quais as regiões do estado a população deve ficar mais atenta para essas chuvas fortes? Hoje, a região centro-norte é onde exatamente assim, a região aqui próxima a Teresina, é onde deve acontecer chuva mais forte, hoje e amanhã. No sul menos, mas a partir de sexta-feira a maior tendência de chuvas vai ser no sul do estado mesmo. A população tem que andar com guarda-chuva, né? A gente tem que pensar se resguardar mesmo, principalmente nos centros urbanos, que é onde tem maior problema decorrente de chuvas, porque exige uma maior capacidade de drenagem. Geralmente os municípios não são providos dessa capacidade de drenagem e a água caindo, não tendo para onde escoar, causa essas enxurradas. Na zona rural, nem tanto, mas na zona urbana, sim. Agora, os cuidados que devemos ter, que está na época de muitas trovoadas também, há muita convecção, está quente ainda, portanto, muitas trovoadas, relâmpagos e descargas atmosféricas. Então, os cuidados que nós devemos ter são aqueles que nós já sabemos. As recomendações. As recomendações, evitarmos sair durante a chuva, em caso de descargas atmosféricas, nunca nos abrigarmos debaixo de árvores, porque essas árvores podem se partir e, além do raio, também a queda causar acidente conosco. Se nós estivermos no carro, dentro do carro, continuarmos dentro do carro, porque o carro funciona como um isolamento mesmo, então muito melhor. E em casa, se possível, desligar as tomadas, evitar pegar em superfícies metálicas e água, por exemplo, porque tudo isso são bons condutores de energia atmosférica, é energia elétrica mesmo, a descarga elétrica. E o melhor mesmo é evitar sair quando nós virmos essa condição de chuvas. Muito obrigada, meteorologista Sônia Feitosa. Tiago, esclarecendo, falando um pouco sobre esses próximos dias e esses fenômenos, né, que acontecem aqui no estado do Piauí. Volto com você.